Uma excelente tarde para você, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, também o canal 12 da antiga NET, que agora é Claro TV, e no nosso site tvunisantos.com.br, onde você acompanha a partir de agora o nosso Cidades em Debate, o programa aqui da Baixada Santista, que traz sempre convidados aqui da nossa região, para a gente debater, né, aqueles assuntos que marcam a nossa região, o Brasil e o mundo. É numa mesa onde cada um vai dar a sua opinião dos acontecimentos. E claro, você também podendo participar aí das nossas redes sociais, fique à vontade. O nosso Cidades em Debate tem aqui o nosso WhatsApp, é o 996031485, tem o nosso Facebook, tem também no YouTube Cidades em Debate. Inclusive a gente pede aí para que você participe, né, do YouTube ou então no Facebook e dê aquela curtida ou então aquele like, né, aquele joinha, pra gente crescer cada vez mais aí na página e poder ter cada vez mais ferramentas para poder chegar mais perto de você. Mas a gente antecipa aqui, agradece de coração a todos que participam. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Hoje estamos na quinta-feira, dia 4 de outubro, novembro, né? 4 de novembro, né? Rapaz, falando de outubro, hein? Olha, tá passando tão rápido o tempo que a gente até se confunde, essa que é a grande verdade, né? 4 de novembro, hoje é Dia Mundial do Espaço, Dia do Barman, Dia do Lobinho, Dia da Natureza, Dia do Pantaneiro, Dia Internacional do Poeta, Dia Universal da Anistia. Hoje também comemora-se Dia Universal dos Animais, Dia de São Francisco de Assis e Dia do Cachorro. Olha aí quantas comemorações o dia de hoje, hein? E tem aqui o nosso boletim da Covid também, dizendo que diminuiu o número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos de 65 para 57 pessoas, uma queda expressiva de 14%. Houve queda também no número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, voltados para os casos mais graves, de 40 para 37, uma queda de 8%. A ocupação, né, a taxa geral de ocupação dos 330 leitos de Covid disponíveis está em 17% entre os 164 leitos de UTI. A ocupação é de 23%. Na rede SUS a taxa é de 24% e na rede privada a taxa é de 22%. E a gente sempre ressalta esse site, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Bom, já vamos apresentar a nossa mesa hoje, né? Compondo a nossa mesa, o nosso querido doutor Maurício Baltazar, que hoje está aí na sua cobertura, aí na cobertura do seu escritório, né? Trazendo aí um novo visual pra gente. Doutor Maurício, ótima quinta-feira, tá tudo bem aí? Boa tarde. Boa tarde, Santiago Pérez, boa tarde, meus pares da mesa, enfim, essa imensa e maravilhosa audiência. Tenhamos aí uma excelente quinta-feira, possamos debater com estilo, em alto nível, os assuntos do dia de hoje. Uma boa tarde a todos. Tá certo, doutor Maurício Baltazar. Também tem conosco hoje o nosso querido Aparecido Davi, o Cido, né? Mais conhecido como Cido, vereador da cidade do Guarujá. Ô Cido, tudo bem com você? Boa tarde. Fiquei sabendo da festa aí das crianças que você fez aí no Guarujá também. Foi o maior sucesso, hein, Cido? Boa tarde. Ô Santiago, muito boa tarde a todos aí, ouvintes do programa Cidades em Debate. Pô, obrigado por estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer muito grande. Sim, Santiago, no último domingo fizemos uma festa de encerramento do Dia das Crianças, aí o mês de outubro, né, representando as crianças, uma festa bem temática, bem cultural, foi muito bacana. Teve a chuva, mas ninguém arredou o pé da praça, Mário Covas, lá no bairro de Morrinhos. Foi muito bonito, muito bacana mesmo, e ao contrário de outros anos, né, de outras festas que já fizeram, nós não demos brinquedo, né? A gente deu livro educacional, para incentivar a leitura, a educação. Esse é o nosso intuito, né? Trabalhar a criança, o jovem, o adolescente, para que eles possam se desenvolver através da leitura, do esporte, da educação, do teatro. Teve peça de teatro, teve apresentação de balé, foi muito bacana, viu, Santiago?
Que legal, Cid. Então, parabéns aí pela iniciativa, né? Esse é o papel aí do vereador, sempre estar junto com a comunidade, e uma ideia maravilhosa, né? Promoveu, em vez de brinquedos, deu livros, né? Tem que estimular a leitura, isso é muito bem-vindo, ainda mais do jeito que anda a cultura no nosso país, ainda mais do jeito que anda a escola, né? Por causa da Covid, aquela coisa toda. Então, realmente está de parabéns o Cido aí pela iniciativa. Conosco também o nosso querido Marcelo Rocha, nosso contador e professor universitário. Tudo bom, Marcelinho? Seja bem-vindo mais uma vez, representando a cidade de São Vicente aqui no Cidades em Debate. Olá, meu amigo Santiago, doutor Maurício, ao Cido, parabéns ao vereador Cido pela iniciativa, dar livros para as crianças, estabelecer aí uma relação direta com a cultura e tirar a criança daquele ambiente ruim que, de repente, ele pode ser envolvido pela criminalidade. Parabéns ao vereador. Estamos aqui, né, para atender aí a opinar, né, sobre todas as notícias e manchetes que você, meu amigo Santiago, vai trazer aqui para a gente. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Boa tarde, Marcelinho. Bem-vindo mais uma vez, então, a todos vocês. E já vamos começar aqui com a nossa primeira pauta de hoje, né? O primeiro assunto. E já está trazendo aqui uma notícia que chamou a atenção de muita gente, né? Uma falha no aplicativo de entregas iFood causou espanto em usuários na noite da última terça-feira, dia 2, o dia de feriado, inclusive. Capturas de tela do aplicativo divulgadas em redes sociais mostravam que nomes de estabelecimentos cadastrados na plataforma apareciam com nomes trocados, como, por exemplo, Bolsonaro 2022, também tinha lá petista comunista, por exemplo, sendo o ex-presidente Lula do PT, né, um dos principais alvos do ataque. O problema foi confirmado pela empresa dona do aplicativo. Haviam também lemas usados por grupos contra vacinas, como dizia, vacina mata. Os usuários do serviço de delivery atribuíram a falha a um ataque hacker. As reclamações de usuários do Twitter indicam que a mudança nos nomes ocorreu em diferentes partes do país, como Florianópolis, Salvador, Natal, Criciúma e no ABC Paulista. Em nota oficial, o iFood confirmou ter identificado na noite desta terça-feira que alguns estabelecimentos cadastrados na plataforma tiveram seus nomes alterados. Aproximadamente 6% dos estabelecimentos foram afetados. E a empresa tomou medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados dos restaurantes, consumidores e entregadores. Em investigações preliminares, a plataforma também informou que não há, até o momento, qualquer indício de vazamento de base de dados pessoais, que são cadastrados, e tampouco de dados de cartão de crédito também. Doutor Maurício Baltazar, que cena essa inusitada? Agora, além do TSE, o iFood também está sendo alvo, doutor? De plantão na internet estão cada vez mais tecnológicos, mais ativos, mais... Enfim, eles estão atuando em todos os ramos que a internet e que a tecnologia possibilita, né? Isso já não é nenhuma novidade. Quem não se lembra de algumas notícias no passado em que determinados estabelecimentos comerciais, naquelas suas televisões de atendimento, vazavam vídeos ou até fotografias pornográficas. Ou seja, esse tipo de invasão em estabelecimentos comerciais, em aplicativos, já não é nenhuma novidade. E a tecnologia está possibilitando não só benesses para a sociedade, mas também autoriza certos golpes, principalmente quando não há o devido cuidado do estabelecimento ou do cidadão enquanto indivíduo, que deixa senhas fáceis ou à disposição de qualquer um que possa ter acesso. Essa é a explicação que eu tenho, Santiago, por não ter sido algo uníssono no país inteiro, ou seja, só em alguns estabelecimentos, só em algumas regiões do país, onde provavelmente esse comerciante ou aquele não tiveram o devido cuidado, né, de manter uma senha forte e devidamente guardada, a ponto de possibilitar que um hacker conseguisse acessá-la de tal modo que autorizasse a mudança dos nomes e fazendo, então, essa brincadeira de mau gosto, já que, a princípio, não se tem notícia de dano material. Mas, enfim, é um crime de qualquer maneira, né, e deve ser investigado, deve ser combatido e evitar que isso volte a acontecer,
porque eventualmente pode causar danos, inclusive de natureza moral, porque está identificando determinadas pessoas como essas políticas, né, esses políticos de renome, alguns negativos, é verdade, mas, enfim, devemos tomar os devidos cuidados, senha forte, firewall e outros instrumentos necessários para evitar fraudes dessa natureza, Santiago. É claro que o que o doutor Maurício está falando é muito bom, né? Para a gente tomar cuidado mesmo, até pelo tanto de golpes que existem, né? O doutor Maurício estava até alertando a gente aqui sobre aquele golpe engenharia digital, que tem até nome agora, né, doutor? Que esse é o pior que tem. Social, né? Engenharia social. Explica rapidamente como é que é esse golpe aí, doutor, pessoal que está assistindo aqui o nosso Cidades em Debate, que eu acho que é conveniente falar, né? O que está acontecendo? A gente retoma já o assunto do iFood, que eu acho que tem a ver também, né? Veja bem, Santiago, é uma evolução daquele golpe que tinha do telefone, geralmente praticado por presidiários, que ligava e extorquia dinheiro de algumas pessoas que atendiam o telefone e se convenciam de que algum parente estava sequestrado. Essas pessoas, esses meliantes, eles começam a estudar a vida social do indivíduo. Por exemplo, ele vai lá no Facebook, vamos dar aqui um nome qualquer, Andressa de Moraes, uma mulher que é minha cliente ou que foi minha cliente, enfim, ela tem lá a página no Facebook, tem a página no Instagram, e a pessoa vê ali as condições sociais dessa pessoa. Além disso, vai lá no LinkedIn, geralmente a pessoa tem um currículo vitae ali tem o telefone. Aí ela faz mais, o meliante que está cansado de ligar, ele também vai e põe o nome dessa pessoa lá no Google. Aí no Google parece que ela tem, né, uma informação pública, aparece que ela tem um processo judicial e que o advogado dela é o Maurício Baltazar de Lima. Então, esse meliante pensa e faz o seguinte, Santiago, liga lá no celular da Andressa, que ele pegou no LinkedIn, dizendo, aqui é do escritório de advocacia do Maurício Baltazar, inclusive foi lá nas minhas páginas da internet ou do Instagram, se apropriou da minha imagem, fez um WhatsApp novo e pede lá, olha, vai ter uma taxa nova, o oficial de justiça ou uma perícia, uma avaliação, eu preciso de 2 ou 3 mil reais a título de custas, emolumentos processuais, enfim. E vai lá na minha cliente, que vê a minha foto, que vê o meu nome, né? Olha, puxa, o escritório do Dr. Maurício ele é tão sério, correto, então vamos lá. E vai e paga. Pronto, já foi feito o golpe. Isso está acontecendo com advogados hoje em dia, está acontecendo com dentistas, está acontecendo com contadores, todos os profissionais autônomos que têm as suas páginas na internet e vinculam o seu belo trabalho, acabam sujeitando a sua clientela a esse tipo de golpe. Então, como, repito, né, em razão das eleições da OAB, nós estamos discutindo, as eleições da OAB se avizinham, né, dia 25 de novembro teremos as eleições. Então, nós, advogados, estamos discutindo as nossas mazelas para nos defender, aperfeiçoar, enfim. E essa matéria é uma que está em tela hoje, né? Muitos advogados estão sendo vítimas e precisamos nos organizar de tal modo para evitar que esse crime aconteça. Então, eu estou aproveitando a sua imensa audiência, né? Os pares aqui também, que são formadores de opinião, para conseguir convencer a nossa clientela e a sua população, a sua audiência, de ter mais cautela, ter uma senha segura. E quando um advogado, um contador ligar pedir alguma coisa, se acautelar para ver se é do escritório mesmo, se é do consultório, se é do contador, e evitar com esse golpe que tem causado danos aí expressivos, Santiago. É a nova modalidade do golpe na internet também. Ô Marcelinho, depois desse depoimento do Dr. Maurício, agora a gente voltando à questão do iFood, né? Que teve aquela falha lá no aplicativo, nesse último feriado, dia 2, que chamou a atenção de muita gente. A gente nota que os hackers, quer dizer, você viu que o cara entrou numa brincadeira, claro que de muito mau gosto, né? Mas ele teve uma facilidade muito grande de mudar o nome de alguns restaurantes. Acho que ele não fez todos por preguiça também, vou perder meu tempo fazendo isso. Fez lá 6% para poder aparecer também, tamanho controle que aparentemente eles têm sobre essas plataformas.
plataformas. É claro que a gente fica preocupado em questão de banco, em questão de tudo isso que o doutor Maurício ainda falou, que os caras ainda vêm com mais estrutura, agora seguindo os passos da pessoa pelas redes sociais, sabendo a questão de comportamento, parece até aqueles algoritmos, né, como eles fazem, né, aquele garimpo, e ao mesmo tempo a gente pensa também até no TSE, por que não? Nas urnas, né? Tamanha facilidade que esses hackers entram. Agora, eu pergunto, se o iFood não teve controle de controlar esse negócio, essa entrada dos hackers, como é que eles podem garantir que dados não foram retirados de lá, Marcelo? Pois é, o doutor Maurício já explicou, na verdade deu uma verdadeira aula aqui sobre preservação de dados, né? Eu estava aqui pesquisando o iFood, ele teve a invasão, né, em aproximadamente 6% de suas contas, né, das empresas que utilizam do aplicativo tiveram aí o problema aí com essa invasão hacker, né? Eu acho que o iFood está pagando para ver, porque ele deve estar sendo aí, de repente, né, em tese, ameaçado, falando, olha, se vocês não pagarem X, tal, como o próprio doutor já falou, né, nós vamos invadir as contas de vocês, enfim, né? E olhando aqui também, o iFood é um sócio majoritário dessas empresas, né? Toda empresa que utiliza o aplicativo, ela paga aí entre 12%, no mínimo, para um plano básico de comissão, né? Ou 23%, mais uma taxa mensal de R$100 para utilizar o aplicativo, né? Então, com base nesse custo, né, que tem, o iFood, no mínimo, deve atender aí a todas as especificidades da segurança de dados, né? E, obviamente, ressarcir aí os comerciantes que tiveram os nomes das suas empresas alterados, porque você entrando numa plataforma dessa, se fosse numa empresa, duas empresas, até tudo bem, mas foram em 6% das empresas, né? Então, eles invadiram realmente a plataforma, né? Então, eles precisam aí arcar com esse dano, né? E não tenho como comprovar, né? Mas eu já tive dois cartões clonados, e, assim, estranhamente, foi depois de utilizar o iFood, né? Não sei se, de repente, pode ter sido pelo iFood mesmo, ou até mesmo o Uber, né? Que um dos dias eu usei o Uber também. Então, o aplicativo do Uber, né? Então, a gente não sabe também até que ponto, né, existe segurança de dados nessas transações e tudo mais. Mas, pelo que o iFood ganha, na pior das hipóteses, deve dar aí uma boa retaguarda aí para as empresas e ressarcir danos, né? Ressarcir danos porque você ter a imagem da sua empresa vinculada, né, no momento de polarização política, vinculada a um ou outro, né, caminho político ou partido político, isso é muito ruim para a imagem da empresa. Ô Cido, quando a gente vê lá, esse site é seguro, protegido, aparece um monte de bandeirinha, um monte de tranquinha, pode comprar à vontade, fique tranquilo. Isso aí não é um fake news não, Cido? Porque essas plataformas todas já foram corrompidas. Ô, Santiago, eu não acredito, não confio na segurança da internet, é muito difícil. Eu mesmo já sofri com isso, já tive meu WhatsApp clonado, como o doutor Maurício falou. Eu sofri por as informações baterem. Me ligaram falando em nome do deputado, que ele ia fazer um almoço conosco e precisava de informações, e eu caí igual um pato, porque as informações que o cara me falou, ele me falou eram plausíveis, eram verdadeiras as coisas que ele me falava. Tinha propriedade, né? Aquilo que o doutor estava falando agora, né? E eu caí. Sentado nessa cadeira aqui onde você me viu, eu caí e perdi meu WhatsApp, aí saiu pedindo dinheiro para um monte de amigos meus, que eu não conseguia avisar na hora, e teve gente que fez depósito em dinheiro, em valores, e foi um negócio um tanto quanto chato. Eu acredito que o iFood deva estar sofrendo pressões, sim, dos hackers, dessas pessoas que estejam fazendo isso. Olha, a gente fez com uma parte aqui do seu sistema, mas a gente pode fazer muito mais, até porque eles aprendem isso na faculdade, né? A faculdade de ciência da computação, né? Ela ensina isso, ela ensina o cara a ser hacker e como derrubar o hacker.
que segurança que você tem para quem cria o próprio sistema? Você concorda comigo? Então, o cara cria o sistema e ele mesmo faz a chave para abrir ou fechar o sistema sem ter senha, sem passar por nada. Então, isso vaza. Não dá para confiar. Esse negócio de falar que a nossa urna eletrônica lá é confiável, balela, também não acredito. Sistema bancário também eu não acredito. Eles nunca vão falar que eles estão sofrendo ataques hacker, sendo violados, que eles foram roubados. Eles nunca vão falar. Até porque eles não vão dar um atestado para eles mesmos. Mas eu não confio, viu? Eu não confio. E bem como o nosso amigo falou agora aí. Ele usou 2 aplicativos e logo depois o cartão foi clonado. Estranho, né? É muito estranho. Ô, doutor Maurício, a gente vê, né, pouco tempo atrás, o próprio Facebook, né, uma super plataforma, vamos dizer assim, foi pego como refém, né? A gente sabe o que supostamente deve ter acontecido aqui, é o que o Cid está dizendo aí, né? Agora, as plataformas, por exemplo, elas detendo esses dados, fica mais complicado ainda, né, doutor Maurício, para combater, né? Sem dúvida, Santiago. Essa espécie de chantagem tem que ser combatida, né? Mas é possível, absolutamente possível, que essa tese lançada pelo Marcelinho de estar fazendo uma chantagem, vou danificar, eu vou prejudicar só 8%, se você não me pagar então em determinado tempo, eu faço em tudo. É possível, sim. Mas, olhando por outro lado, aquele que eventualmente tiver prejuízo, inclusive o parceiro comercial do iFood, ele obviamente tem direito ao ressarcimento, porque muito bem colocado pelo Marcelo, aquele que lucra com a atividade comercial, ele que tem que absorver os riscos da atividade. E hoje é tão comum um ataque de hacker para esse nicho de atuação, que já tem que estar computado nas despesas de um conglomerado como esse, o custo com firewall, seguro e etc., e até os prejuízos que eventual golpe causar não só aos consumidores, mas também o seu parceiro aí desses aplicativos. Então, falou com muita propriedade o nosso Marcelinho. E aí, aproveitando isso, Santiago, eu gostaria de falar aos seus ouvintes, telespectadores, que também uma forma menos ruim de lidar com essa situação, evitar golpes, é também fazer um seguro, aquele seguro pequeno, que tem toda a conta corrente e tal, que na eventualidade desses golpes acontecer, o prejuízo é menor. Mas a cautela e o bom senso é o que está vigente hoje. Nós temos que tomar o cuidado para não cair nessa esparrela que está muito comum, está acontecendo demasiadamente, não só esse crime novo, essa engenharia social que investigou o Cido aí, seus parceiros políticos, comerciais e tal, eles estão fazendo conosco diuturnamente. Tomem cuidado, por favor. Tá aí. Bom, vamos trazer outro assunto aqui. Um outro assunto também importante, né? Para a gente poder analisar. A história de um homem, né? Uma cena de um homem que estava desesperado por comida e ele chamou a atenção de moradores de uma área nobre da cidade de Brasília nessa última terça-feira também. Carregando um saco com alguns materiais, ele gritava no meio dos blocos da Asa Norte que estava precisando de comida. O caso foi registrado por um morador. Inclusive, nós temos aqui a filmagem, né? Então, vamos mostrar aqui esse filme desse homem pedindo comida no meio de Brasília no último dia 2. Vamos ver como é que foi isso. Ele gritava e, quer dizer, os gritos dele deu até eco ali, né, pela rua, né, nos prédios. É fome, por favor, 1 litro de leite, um saco de arroz, por favor, é fome, gritava o homem lá. É uma questão constrangedora essa, né? O meu amigo Cido, fala pra mim, é impressão minha, as pessoas estão passando fome mesmo, coisa que não estava acontecendo antes. Santiago, antes um pouco menos, né, mas a nossa sociedade ela é muito desigual, né? No nosso país, infelizmente, ela tem uma desigualdade social muito grande.
mas hoje um pouco mais, né? Porque esse fica em casa aí, que implantaram na cabeça das pessoas, que você não precisa trabalhar, que você precisa só cuidar da tua saúde, e isso gerou o que a gente vê aí nos dias de hoje. Um cidadão pedindo alimento, gritando pelo desespero, né? Porque nós somos pais de família e a gente não quer passar por essa situação. Eu vivo fazendo isso, né? Não para divulgar, o que a gente faz, a gente não divulga nessa parte, porque você nunca vai ver a gente divulgando nada nesse sentido, muito pelo contrário. Sensacionalismo com a desgraça dos outros não dá para se fazer. A gente entende a dor das pessoas, vivo isso há 22 anos, fazendo projetos sociais, e sei o quanto tem família sofrendo. Mas isso não é uma prática só de hoje, viu, Santiago? Hoje, eu como falei, um pouco mais, as pessoas estão sofrendo um pouco mais por conta dessa pandemia, esse momento da economia que estamos passando aí. Sabemos que tem pessoas se aproveitando da desgraça dos outros também, nesse momento, né? Você pode fazer um pouco mais, a pessoa deixa de fazer, às vezes até a própria indústria mesmo, que poderia flexibilizar, ajudar diminuir um pouco o lucro para poder chegar em mais pessoas, não, muito pelo contrário, a gente sabe de coisas que às vezes eles estocam material, estocam produtos para eles poderem vender numa melhora, porque o produto está em baixa, e isso quem vai sofrer é sempre a população na ponta, né? Porque é sempre o menos favorecido, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Então, é triste ver uma cena dessa, triste, muito triste, mas isso acontece, Santiago, é verdade. Lógico que no meio de todas essas pessoas que a gente se depara no dia a dia passando por necessidades, você tem os aproveitadores, tem aqueles que têm o seu vício lá, o seu problema com alcoolismo, com drogas, e acaba se aproveitando da necessidade do alimento para trocar por droga, e às vezes isso faz com que algumas pessoas não tenham bons olhos para esse tipo de pessoas na rua, entende? Então, porque às vezes, eu ajudei uma vez, mas eu vi ele indo usar droga, então aí eu não vou ajudar nunca mais, mas dentro desse nunca mais, tem uma pessoa que está sofrendo de verdade, que tem família e que precisa levar o alimento para dentro de casa. Mas aí tem vários outros projetos aí também que a gente vê, que vai acontecendo, então é muito triste o que a gente vê nos dias de hoje no nosso país, viu, Santiago? Infelizmente, é verdade. Isso é um caso que saiu na mídia, mas fora isso, tem várias outras pessoas passando necessidade nos dias de hoje. Bom, e nesse próprio caso aqui, só para acabar a informação, o jornalista Carlos Alberto Júnior, de 52 anos, ele é um dos moradores, né, desses prédios aí, ele desceu para ajudar. E ele conta que o homem estava realmente com a família. E ele disse, eu estava em casa, quando ouvi os gritos dele, eu desci para ajudar. Ele me disse que o nome dele é Marcos. Estava acompanhado de 2 adolescentes e uma mulher. E ainda me disse que é de Goiás, que tinha mais 4 filhos em casa e precisa de comida. Falou que é auxiliar de pedreiro, mas não está conseguindo emprego. Segundo o jornalista, está ficando cada vez mais frequente o aparecimento de pessoas que passam pela rua, né, naquela rua dele, onde passou esse homem agora, pedindo comida. O aumento da inflação tem deteriorado o poder de compra das famílias brasileiras, elevado o número de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, né? Quer dizer, tem subido. Mas uma coisa que o Cido falou, o doutor Maurício, é aquele negócio do fica em casa, né? Fica em casa que a economia a gente vê depois. E a gente já tinha alertado que esse depois ia chegar bem antes do que a gente imaginava. E a gente está vendo pessoas sofrerem com esse fica em casa que a economia a gente vê depois, ou não está não? Sem dúvida, Santiago. Nós chamamos muito a atenção lá no início, né? Que esse fique em casa ia cobrar um preço caro. E nós estamos vendo aí no dia a dia aqui da nossa comunidade e tal, muito morador de rua, enfim, como o Cido levantou, realmente a crise está acentuada. Mas veja bem, Santiago, lá em Brasília tudo é duvidoso, né? Eu não sei, eu vejo com reserva essa notícia, porque em Brasília as coisas acontecem muito por encomenda, e ali num condomínio de luxo a gente sabe que é difícil de entrar,
uma pessoa ficar sozinha, entrar no condomínio daquele jeito, sem ter sido verificado numa portaria, não sei. Em se tratando de Brasília, eu vejo com reserva, tá, Santiago? Mas, de qualquer maneira, é público e notório que a pobreza aumentou, tem muita gente passando necessidade, principalmente nas comunidades onde não se tem para quem gritar, né? Nem tem o interesse tão grande assim da grande mídia, enfim, e a gente acaba ajudando na medida do possível, cada um de nós tem aí seu trabalho solidário, que não se faz propaganda, como muito bem falou o Davi, mas ainda assim é um assunto para se verificar. E é uma experiência, né, Santiago? Nós já pagamos o noviciado. Pelas notícias que nós estamos tendo hoje em dia, vem aí uma nova cepa, uma nova modalidade desse vírus lá na China, e em alguns lugares da Europa fecharam de novo. Então, se isso vier ao Brasil, nós vamos aproveitar a experiência, não vamos fechar de tal modo que meses depois vá cobrar o preço que nós estamos pagando hoje, que, no meu ponto de vista, será muito maior a gravidade da economia se fecharmos novamente nessa condição tão precária que nós vivemos hoje, resultado da primeira fase desta pandemia. Então, eu penso que nós devemos ver com reserva, porque tem muita gente se aproveitando da desgraça alheia, né? E há municípios muito sérios, como o nosso aqui. Em Santos, ninguém morre de fome, Santiago. De fome não morre. Pode até morar aí na esquina e tal, mas mesmo assim tem lugares para dormir, enfim. E aí eu imagino que lá em Brasília a cidade também tenha esses mecanismos. Por isso que eu vejo com certa reserva essa notícia, que pode ser algo produzido para macular a administração municipal daquela cidade ou o próprio governo federal do Bolsonaro. Então, é público e notório, está numa necessidade, tem gente passando fome, mas ainda assim vejo com reserva essa notícia, Santiago. Marcelinho, a sua opinião nessa notícia do desespero desse pai de família nas ruas em Brasília? Olha, o doutor Maurício chamou atenção para um ponto aí que até no começo eu fiquei um pouquinho assim, olhando, né, vendo, achei estranho também, né? Mas não dá para dizer que não esteja acontecendo. Mas o que o doutor Maurício falou me colocou uma pulga atrás da orelha aqui que tá coçando tudo aqui, viu? Porque realmente a fala tá muito bem elaborada, tá bem vestido, né? E também quem desceu foi um jornalista, né? Então, as coisas vão se... Quando você começa a fazer a junção das peças do quebra-cabeça, você começa a ficar na dúvida, né? Mas isso, obviamente, não tira em nenhum momento a situação que muitos brasileiros estão passando, né? Muitos brasileiros estão passando. Estão pagando muito imposto, nós estamos pagando muito imposto, o custo de vida está muito elevado, né? Não tem um apoio público condizente com a necessidade, né, de momento. Então, eu acho que é a hora realmente dos governos federal, estadual e municipal se unirem aí numa força-tarefa para poder fazer com que a situação de custo de vida da população mais necessitada não fique ainda mais debilitada. Ontem, né, eu ouvi um debate sobre a questão da Petrobras, né, só para ilustrar aí. Não, porque então o presidente da Petrobras está sugerindo que o lucro, os dividendos da parte do governo federal, ele seja, então, realocado para alguma outra tarefa, alguma outra atividade e tal. Mas isso não resolve, né, porque quem não é governo e faz parte da Petrobras vai estar ganhando no mesmo nível, né, que está ganhando hoje. Então, a solução estaria no quê? Diminui o lucro, diminui um pouco o lucro, né? Hoje, você trazer a rentabilidade e tal, só do fato de você ter uma rentabilidade baixa, mais rentável, né, que seja rentável, já estabelece uma conexão de confiança com o seu mercado, traduz em preço mais baixo na ponta, né? E, obviamente, aí depois tem que se analisar a questão tributária, né? A questão tributária, que a substituição tributária para combustível é muito voraz, né? É muito voraz. Você não pode pagar imposto sobre imposto, né? Então,
é um ato que precisa ser bem analisado, e nós estamos aí em meio a uma celeuma, né? O que fazer? Né? Então, todo mundo vem com ideias mirabolantes, quando, de repente, a ideia está mais fácil de ser resolvida do que parece. E a questão que nem a gente sabe que muita gente está passando fome, a gente faz aqui a própria campanha da Igreja Coração de Maria, que a gente acompanha, que eles atendiam 150 famílias e hoje passam de 500 famílias e ainda tem gente na fila, coisa que nunca aconteceu. E ao mesmo tempo, a gente vê que existe aquele lado de querer apontar o dedo, acusar alguém. Mas esses mesmos que apontam o dedo e acusam alguém são os mesmos que não tiram os impostos, o ICMS, né? Quer dizer, a gente não vê nenhuma atitude, se vai dar certo ou não vai, eu não sei, mas já viria de cara algum desconto, ou então poderiam ser repassadas algumas coisas, né? E a gente não vê, porque se tira o ICMS, por exemplo, do combustível, naturalmente já cai muita coisa. E fora o ICMS dos produtos também, que nós estamos falando de fome. O feijão tem ICMS, o arroz tem ICMS, o óleo tem ICMS, né? Tudo tem ICMS. E a gente não vê nenhuma afrouxada em questão dos governos estaduais, né? Que o Bolsonaro não é a perfeição, claro que não é, ninguém é bolsonarista, pelo menos eu não sou, mas eu estou falando o óbvio. Pelo menos é uma pessoa que está no poder lá, que a gente vê que aparentemente tem, e é até bom que tenha essas CPIs, é até bom que tenham essas fiscalizações, eu acho excelente quando tem, para tentar ver se o cara rouba. E até hoje não pegaram um pelinho fora do lugar. E tem que continuar essa fiscalização, na minha opinião. Então, quer dizer, eu acho que está na hora da gente começar a se auto-esclarecer, né? Porque tem muita gente que vai na onda, mas também não pensa. Pô, faz a conta. Quanto não daria de desconto se você tira o ICMS da gasolina e do produto também? Não é que vai tirar tudo, zerar o Estado. Mas, poxa, 40% na gasolina, o litro, cada litro, 40% do litro, você está pagando para o governo estadual, não é nem para o federal. Então, quer dizer, isso aí para mim é uma pouca vergonha, é notório, né? Então, aproveitando esse embalo aí, doutor Maurício, tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Qual que é a sua ideia? O mundo tem que pagar o preço, né? A população já está pagando, falta de trabalho, a remuneração caiu 25% para aqueles que estão trabalhando no home office, enfim. Por que não o Estado? Por que não o Estado mais rico da federação? Por que não? Né? Todo mundo tem que mostrar uma certa... um esforço, todo mundo tem que pagar o preço. E o governo do Estado está com as burras cheias. Certa feita, eu não lembro quando foi aqui, numa entrevista ao vivo na Rádio Bandeirantes, o presidente do Congresso estava lá afirmando com todas as letras, dizendo que o município de São Paulo, o estado de São Paulo, gerou uma renda jamais adquirida na pandemia em razão daquilo novo que surgiu, né? As atividades do iFood e outros nichos da economia que acabaram surgindo por conta da pandemia. Então, não é falta de dinheiro, não é falta de arrecadação, Santiago. Porque chega naquele discurso, doutor Maurício, desculpe interromper, chega naquele discurso que, poxa, o meu governo foi o melhor, olha aqui o que eu dei de lucro, mas cadê o bolso do povo? Cadê a comida na barriga do povo? Né? Que nem a Petrobras. A Petrobras é um orgulho brasileiro. Cadê o desconto na gasolina? Orgulho é quando tem desconto, quando faz um baita trabalho e dá um repasse. Eu sei que o apresentador tem que comentar pouco, mas desculpa, é que tem vezes que não dá para aguentar, porque a conta é matemática, é lógica, né? Não existe o remendo, né, Marcelinho? Você que trabalha com número. Então, quer dizer, doutor, pode continuar, desculpe ter atrapalhado, mas é uma questão até de tentar relatar o que acontece realmente, para as pessoas não irem para qualquer lado, né? Que a gente nota que essa polarização é pessoas indo para qualquer lado e pegando, aquela notícia frouxa, afrouxando, vou acreditar nisso, eu tenho menos trabalho de pensar, e as pessoas com isso vão ficando cada vez mais burras. É isso que está acontecendo. E eu falo de novo, toda matéria que eu pego aqui, eu comparo em várias fontes, né? E as pessoas geralmente não fazem isso. Então acho que está na hora de começar a se autoajudar nessa questão aí, né? Porque nós estamos falando de daqui a pouco um ano eleitoral, independente de ser terceira via, ser Bolsonaro, ser Lula, quem entrar vai ter que entrar com uma obrigação de fazer alguma coisa, vai ter que entrar meio amarrado, né? Porque o povo não aguenta mais. Mas já vai entrar com uma certa cobrança, né, Santiago? Aliás, os candidatos já vão entrar na corrida com uma certa cobrança.
O Bolsonaro, por pior que ele seja, ele chamou a atenção de todos os governadores do estado. Vamos zerar o ICMS da gasolina. Vamos, não sei. Ele desafiou a todos os governadores. Nenhum deles baixaram nada, né? O governo federal baixou alguns impostos, zerou outros. Ele fez uma parte. Os outros não seguiram. Então, assim, apesar de estar polarizado, nós já temos alguma referência. Então, a população tem que fazer o que você falou. Tem que estudar, investigar todas as opiniões, mas já cobrando o seu governador do que está acontecendo. Não baixou nada. Pelo contrário, né? Nós já sabemos que nosso governador calça apertada, ele majorou ou tirou os descontos daqueles que haviam recentemente. Então, eu penso que nós, enquanto população, devemos cobrar mais e eleger muito bem nas próximas em 2022. Tá certo. Ao contrário aí, né? Não atrapalhando aí, mas foi aumento aí, aumento de pedágio, aumento de tarifa, aumento de um monte de coisa aí, pelo amor de Deus. É um absurdo você pagar esse pedágio da Imigrantes Descida aqui. É um absurdo, isso é um absurdo. Concordo. Marcelinho, mais alguma coisa? Olha, só um complemento aí, né? Na questão aí do ICMS e de outros tributos também, para que se tenha uma diminuição de carga tributária, tem que ter uma compensação de outro lado, né? O que difere um pouquinho no combustível, porque o combustível tem aumentado tanto, e esse aumento de combustível tem refletido tanto também em aumento de arrecadação, que aí é que entra um descompasso, né? E por isso até que os governadores, os secretários de Fazenda Estadual se organizaram lá e agora vão congelar, parece que por 3 meses aí, o ICMS dos estados. Não vai amenizar muita coisa, mas pelo menos já é um pouquinho menos de repasse para cima do combustível, né? E finalizando, eu ouvi uma entrevista do governador do Rio e ele propôs a retirada do ICMS para arroz e feijão. Arroz, feijão e óleo ou só arroz e feijão? Só que o CONFAZ, né, ele negou essa aplicabilidade e, obviamente, aí não teve encaminhamento, né? Então, ele pediu isso daí, pediu também a retirada do ICMS daquela tarifa vermelha lá da conta de energia elétrica, porque senão é 2 penalidades que a população paga, né? Mas foram, pelo que eu entendi na reportagem, foram negadas aí pelo CONFAZ, que é o Conselho Federal, né, dos secretários de Fazenda de Estado. Que beleza. Tá aí. Bom, vamos aproveitar o ensejo aqui e falar da nossa Igreja Coração de Maria, que está fazendo essa campanha de arrecadação de alimentos. Então você que tem aí 1 quilo de alimento, você que possa ajudar, você que tem uma cesta básica, você que tem uma calça, um vestido usado, ou então um material de limpeza ou de higiene pessoal, que você possa doar. A gente está colocando esse endereço aqui na tela, que é da Igreja Coração de Maria, ali na Costa 74, e tem esse número de telefone também, o 32237381. A Coração de Maria atende de segunda a sexta, né, no horário comercial. É a paroquial que fica bem ao lado da igreja. E esse telefone aqui é para você que não pode sair de casa, que tem o que doar. O pessoal mantém uma equipe com carro que eles vão buscar, vão até onde você está para poder pegar sua doação. E a gente já agradece de antemão e sempre reforçando, independente da sua crença, do seu credo, da sua religião, o negócio é ajudar. Ajude as campanhas de alimento da sua igreja, que eu tenho certeza que vai ser muito bem distribuída, ou então da Sociedade de Melhoramento do seu bairro aí, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o Maurício Araújo, é aquele momento, né, o Momento Câmara, pra gente saber o que está acontecendo nas câmaras de toda a Baixada Santista. Maurício Araújo, é com você. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, eu vou falar de Cubatão agora. Os vereadores estão discutindo o aumento do valor da hora trabalhada pelos policiais militares que fazem parte da atividade delegada, tá? Só para ter uma ideia, os valores que hoje são pagos para esses policiais que estão trabalhando de R$ 27,65 para oficiais e R$ 20,72 para praças, tá? É um valor bem baixo mesmo aí para os policiais que estão tirando seu dia de folga para trabalhar na atividade delegada, tá? Então, em vez do policial ficar de folga, ele faz esse trabalho de atividade delegada, tá? Então, isso é instituído aí para combater o bico, né? Mas são valores bem baixos, né? Vamos combinar que são valores baixos. Para ter uma ideia, aqui em Santos,
O oficial ganha R$ 33,16 a hora e o praça R$ 30,50. São R$ 10 a mais, né? Então, às vezes o policial sai lá de Cubatão no dia de folga e vem trabalhar aqui em Santos, que vai ganhar mais, tá? Então, para evitar esse tipo aí de problema, os vereadores estão discutindo o aumento do valor da hora da atividade delegada. Espero que, né, saia esse valor aí para o bem dos policiais. Bom, Praia Grande acabou de fazer um projeto de lei complementar que fala sobre o comércio ambulante. O que fala esse projeto de lei complementar? Ele diz o seguinte, Santiago, que na ausência do titular, né, da licença, do ambulante titular, caso de falecimento, doença, invalidez, essa titularidade, esse documento passa para a esposa, o cônjuge, né, companheira, os filhos, para manter a parte financeira da família, tá? Então, um projeto bacana que vai atender aí os ambulantes que eventualmente não consigam trabalhar, poderem passar suas licenças para os seus familiares, tá bom? Então, parabéns aí pelo projeto de cunho social, muito importante, tá? E só lembrando rapidamente, a Câmara Municipal continua em protesto, com moções de repúdios, protesto contra o programa lá Praça é Nossa e o SBT, tá? Devido àquele monte lá de baboseira que eles falaram sobre Praia Grande. Bom, é isso aí, Santiago Pérez, um abraço e até a próxima. Tá aí o nosso querido Maurício Araújo trazendo sempre aí, pontualmente, né, informações interessantes que acontecem aí pelas câmaras municipais da nossa Baixada. E hoje ele está trazendo aqui informações de Cubatão, que está discutindo o aumento dos policiais militares, da lei delegada, que atualmente a paga é de R$ 27 a hora. Só para ter um comparativo, em Santos é de 33, né? E ambos estão querendo aí aumento, já faz algum tempo. Aí no Guarujá tem também, né, Cido? No Guarujá é um pouco diferente, né? Eles têm o outro prolabore, né? Pago pela própria prefeitura para os policiais que vêm fazer suas horas extras aqui, seus contraturnos, né? Os seus bicos, que seria o famoso bico. É um pouco diferente, mas eu acho pertinente essa situação dos vereadores de Cubatão discutirem isso, porque é um direito, né, do policial, quando ele faz o seu bico, ter uma hora trabalhada um pouco melhor, né? Até para incentivá-lo, né, a fazer pelo Estado, pelo município e não particular, como é uma prática ilegal em tese, mas todos sabem que é feita de uma forma dessa daí. Eu acho que é bacana. No Guarujá não passou nada a esse respeito conosco aqui, até porque já tem decreto-lei aí vigente, então a gente já não precisou fazer essa mudança pela Câmara. Até questão de segurança, né, doutor Maurício? Porque tudo que condiz com segurança, para ajudar na segurança e oficializando, né, no caso, o governo sabendo como é que funciona, quanto é, e o município participando, eu acho que é muito bem-vindo, né? Claro que tem que ter esse acréscimo aí, porque realmente a paga tá baixa ainda, né, doutor? Calma aí, doutor, vou abrir o seu microfone, pode falar agora. Para o risco da atividade está muito baixo, né, Santiago? Realmente está muito baixo, mas... Agora não foi a culpa do microfone não, agora caiu a linha mesmo. Marcelinho, já que ele volta, como é que você vê esse negócio aí, questão de segurança, que nem eu perguntei pro doutor agora, e com essa paga? Você que já foi um militar, né? Quer dizer, não foi não. O cara que foi militar uma vez sempre não é isso? Pode falar. Verdade, já fui policial militar e conheço bem a situação aí, né, das pessoas que fazem bico, né, dos profissionais da área de segurança que fazem bico, né. Eu, na época que eu fui policial, foi durante a minha faculdade, eu tinha a possibilidade de trabalhar em 2 empregos dentro do Estado. Eu trabalhava na Polícia Militar e tinha permissão para dar aulas em escolas públicas do Estado, de matemática, física e tudo mais, né. Então, eu tinha um bico regulamentado aí, e que era muito bem aceito pelos comandantes, tal, porque isso aí realmente traz um valor diferenciado aí para a Polícia Militar, né? Só que muitos faziam bico, se arriscando de maneira aí não oficial, né?
E, obviamente, quando tinham algum chamado entreveiro, né, com bandido, alguma coisa, acabava até perdendo os direitos, né? A família perdia os direitos em caso de um eventual falecimento. Então, isso aí eu vejo com bons olhos ter essa função. Só que realmente a paga está muito baixa, né? Para quem está ali para proteger e servir, a paga foge aí da realidade de contexto de um momento atual onde a criminalidade está cada vez mais atuante, né? De maneira negativa aí com a população. Doutor Maurício, agora reiterando o que o senhor estava falando, quanto ao policial militar. Além de baixo, Santiago, em razão da atividade, como já muito bem esclarecido, também tem a questão da concorrência entre os municípios, né? Se pudesse fazer, já que é uma região regionalizada, né, administrativamente, deveriam majorar ao nível que fosse razoável em razão do risco da atividade, mas que fosse aplicado em todas as cidades da região, para evitar que aquele PM que geralmente conhece dos problemas de violência da sua cidade não tenha que ir, por exemplo, lá para o Guarujá, ou do Guarujá para Cubatão e vice-versa, para trabalhar em um local não tão conhecido como o seu, por causa de uma remuneração que data vênia deveria ser melhor. Então, os vereadores de Cubatão estão de parabéns, mas, no meu ponto de vista, tinha que ser uma regulamentação regional e um salário, uma remuneração melhor, mais condizente com o risco que eles exercem, a atividade exige deles. Tá certo. Bom, a gente vê uma outra informação aqui também, que Praia Grande, lei complementar, fala sobre o comércio ambulante. Na ausência do titular, por exemplo, se a pessoa ficou doente, ou então ficou acamado, no caso, sofreu algum acidente, a licença, né, esse alvará, deverá ser mantido na família. Como é que você vê isso, Cido? Seria uma lei boa para pôr no Guarujá também, ou você vê alguma contrariedade aí? Não, eu acho bacana, precisava estudar um pouco a lei, né? Porque a licença ambulante ela é algo que não é intransferível, né? É uma licença, uma permissão para que eu possa ser ambulante naquele local. Então, quando você dá o direito a um familiar, eu adoeço e um filho meu, minha esposa, assume aquela licença no meu lugar, me dá uma garantia que aquele lugar é meu. Então, aí amanhã depois está com meu filho, eu venho a falecer, é direito dele. Aí amanhã depois ele tem filho, e aí ele vem a adoecer, é direito ao filho dele. Então, acaba sendo algo vitalício a licença. Eu não sei como que eles vão colocar isso num projeto-lei, porque uma licença ambulante é algo intransferível. E aqui no Guarujá, sim, quando você tem uma licença ambulante, geralmente eles te obrigam a fazer um MEI, né? A prefeitura te orienta a fazer um MEI, criar um MEI. E o MEI é uma garantia que você contribui ao INSS para que você seja assegurado. Então, o teu seguro-trabalho é o MEI. Eu não posso praticar as minhas atividades. O Marcelo está aqui, contabilista, vai poder dizer melhor. O doutor Maurício, jurista, vai poder falar melhor. Mas quando eu contribuo ao MEI, obviamente, se eu sofrer alguma sanção, precisar de algum recurso, saúde, afastamento por qualquer que seja o motivo, eu estou assegurado pelo MEI. Então, acho que eu tenho que ver como é que eles vão fazer essa lei, porque vai acabar sendo vitalício para algumas famílias. Se a pessoa morre, assume o filho, aí depois é o filho do filho, e aí é o outro filho, e acabou, não tem mais o que fazer. Doutor Maurício, o Cido levantou a polêmica agora, hein? Como vereador, fazendo o papel dele, analisando cada lei. Deixa eu abrir de novo o seu microfone. Pronto, pode falar, doutor. Como um vereador competente, diga-se de passagem, né? Analisou muito bem essa questão. Mas em tese, não é transferível, como o Cido falou, já existem decisões judiciais, inclusive, transferindo, sim, o direito àquele alvará de funcionamento. Isso aqui em Santos foi muito comum com as barracas, com determinadas atividades lá na praia. Então, a gente conseguiu, sim, passar de pai para filho e tal.
Tanto é que essa nova modalidade de barracas lá na cidade respeitou essa questão hereditária também. Mas, enfim, com essa legislação nova, certamente vai facilitar a vida do cidadão contribuinte. Ele não vai precisar constituir um advogado para ver declarado na justiça o direito de, né? Então, mais uma vez, os vereadores de Praia Grande estão de parabéns. Estão trazendo uma facilidade, uma melhoria para o seu cidadão e também, provavelmente, uma arrecadação melhor para o seu município, porque essa família que está lá de forma precária, está com o alvará em nome do pai já falecido há algum tempo, ela vai se sentir estimulada a ir lá e regularizar, transferir do pai para o filho, recolher eventual atraso lá nos emolumentos municipais, impostos, enfim, aquele combinado que existe com o município. Eu penso que está de parabéns em razão dessa melhoria. Para o cidadão vai ser uma melhoria, para o município uma arrecadação a mais. Estão de parabéns. Marcelinho, sua opinião nesse caso aí? Olha, eu acho que, assim, né, as duas opiniões, tanto do vereador quanto do doutor, tem total link com a matéria, né? Porém, quando você tem aí o falecimento do mantenedor da licença, né, você repassar para a família é simples, né? Mas e se a família tiver alguma briga, alguma coisa, entrar em inventário, começar a ter uma série de outros problemas e tudo mais? Como no Guarujá mesmo, a licença é pessoal, intransferível, a título precário, né, e válida para o ano só. Você tem que todo ano renovar para ter a valia lá, não é isso, vereador? É isso aí, né? Isso aí, então, anualmente. Tem que ver como é que isso aí tá designado aí na legislação para não ter interferência dos poderes aí, né? Do poder municipal com a lei de famílias aí e tal. Eu não conheço bem, eu estou dando um pitaco aqui de quem é de fora da área, jogando essa bola para o doutor Maurício, né? Mas eu fico preocupado, né? Fico preocupado porque eu acho, né, que a partir do momento que você tem a licença, tem o MEI, tem as garantias legais de aposentadoria, de pensão e tudo mais, que, obviamente, pelo menos o mantenedor tem, ele se repassa para quem é de direito na família. Então, eu fico só com essa pontuação aí acerca desse assunto, para que, se os pares quiserem comentar alguma coisa, a minha preocupação é só essa. Tá certo. Bom, só agora temos que ser mais rápidos, né? Tem esse assunto aqui da Praia Grande, aquela moção de repúdio contra o programa Praça é Nossa, né? Onde a comediante fez uma piada de mau gosto aí contra a cidade da Praia Grande. Realmente repercutiu o Brasil todo, ficou mal. Parece que até o Carlos Alberto Nóbrega entrou pedindo desculpa durante a grade da programação do SBT, mas realmente pegou muito mal. Cido, como você vê essa situação? 30 segundos, Cido. Já não é de hoje que eles vêm fazendo brincadeira com a cidade da Praia Grande, viu? Não só eles, mas já vi outros humoristas falando da Praia Grande, que o pessoal faz... lá é o verdadeiro farofeiro, vai para lá, aquela coisa toda. Então, eu acho que a moção de repúdio foi bem feita pelos vereadores, assim como aqui no Guarujá também fizemos uma contra o Fatioli, quando ele chamou os vereadores de lixo, fizemos uma moção também contra ele, porque ele foi um desrespeito também. Acho que tudo tem limite, né? Seja o jornalismo, seja a comédia, seja a brincadeira, tem um limite. Eu acho que quando você desrespeita a sua cidade, a cidade raiz, o que não é bom para eles é bom para a gente, poxa. Às vezes eles não podem confundir as coisas. Eu achei que foi maravilhoso isso aí. Doutor Maurício, 30 segundos, doutor Maurício. No meu ponto de vista, cabe até reparação de dano à imagem do município, que foi vinculado no Brasil inteiro a essa inverdade da região. Eu penso que está de parabéns os vereadores, essa moção, enfim, mas eu acho que tem que ir além, porque senão vai voltar, né? Porque não é a primeira vez, como o Cido falou, enquanto a gente não começar a bater ou revidar as agressões, que nem aquele ditado antigo, quanto muito abaixa a cabeça, mostra lá né? E a gente está cansado de ficar mostrando, está na hora de bater um pouquinho e mostrar que também tem direitos e exigi-los, Santiago. Tá certo. Ô Marcelinho, 20 segundos, Marcelinho.
Olha, é legítima a moção dos vereadores aí, mas agora o assunto já passou, né? Já fizeram muito o que tinha que se fazer, agora tem que realmente trabalhar pela cidade e ver o que mais pode ser feito para a melhoria da população. Tá certo. Quero agradecer os nossos convidados de hoje, nosso querido Cido, vereador do Guarujá, Dr. Maurício Baltazar de Lima e também o Marcelo Rocha, o nosso contador e professor. E a você, principalmente, obrigado pelo carinho. E amanhã, 13h, estamos de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!